Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz, que Deus abençoe o seu dia neste sábado, que você tenha o sábado abençoado, 23 de maio. Amanhã comemoramos o Dia do Coração Aquecido da Igreja Metodista. Infelizmente não vamos poder nos reunir como distrito, mas que haja alegria no teu coração nesse dia. A Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo: alegrai-vos. Eu gostaria nessa manhã estar compartilhando uma palavra de Deus para o teu coração. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo que estamos vivendo, nós precisamos aprender como viver contentes, como manter nosso coração contente, esperançoso, não é verdade? Há muita gente deprimida, frustrada, ansiosa. Então, se nós conseguimos manter o nosso coração contente, vai ser mais fácil passar por esse período. E eu queria compartilhar com você uma palavra que me inspira, que está no livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10, onde o apóstolo Paulo, ele se encontrava preso por causa do evangelho, da perseguição. E é uma carta, principalmente no capítulo 4, onde Paulo fala o tempo todo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. E aqui no capítulo 4, verso 10, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto que muitos gostam de citar: tudo eu posso quem me fortalece. Às vezes a gente usa mais assim para falar: eu posso vencer, passar na prova, ganhar um carro novo. Falam só de bênçãos. Mas na verdade o que Paulo está partilhando é que ele aprendeu a viver. Ele pode todas as coisas na luta, na bonança, na fartura ou na abundância, na enfermidade ou com saúde. Então, Paulo partilha aqui, apesar de estar preso, encarcerado, ele diz: o evangelho não está encarcerado. Muitos estão sendo incentivados a pregar o evangelho por causa das minhas cadeias. E Paulo aqui o tempo todo fala de alegria. Que alegria é essa que Paulo tinha ao ponto de estar preso, mas ele diz, ele tinha contentamento. Então, eu queria falar essa manhã com você: como manter um coração contente, um espírito alegre. Então, eu gostaria de falar de 4 coisas importantes para que você mantenha o seu coração alegre. Em primeiro lugar, é importante que a gente possa eliminar do nosso coração tudo aquilo que está entupindo, que está impedindo que o amor de Deus flua em nós. Então, elimina do teu coração toda a ira, raiva, ódio, ressentimento. Nós sabemos que um coração, como a própria Bíblia diz, né? Um coração triste, né? Ele traz até doença, enfermidade. Há pessoas doentes. Já é comprovado que pessoas que têm câncer por causa de um coração amargurado, cheio de ódio, de raiva. Então, Efésios 4:25 diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, o que ele está dizendo? Não fica deixando o sol se pôr, quer dizer, passar dias e dias você com o coração irado. E ele diz aqui uma verdade: a ira é o que? Dá lugar ao diabo, dá lugar a demônios, a pessoas possessas, a pessoas oprimidas, porque tem guardado no coração ira. Filipenses 4:8 diz assim: tudo que é aceitável, que é respeitável, de boa fama, se alguma virtude há, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso coração, a vossa mente. Então, Mateus 18:21 a 22, ele nos fala também sobre o perdão. Pedro pergunta a Jesus: Senhor Jesus, quantas vezes devemos perdoar? Jesus disse: 7 vezes? Ele diz: não, digo 70 vezes 7. Não é para ficar fazendo conta, é para perdoar sempre. Nós sabemos que o perdão
O perdão é uma obediência à palavra de Deus. Perdão não é uma escolha de liberar da culpa aquela pessoa que me ofendeu. E quando nós não perdoamos, cultivamos raiva e ódio, quem sofre é a gente, quem perde é a gente. E mais ainda, Mateus 6,14 diz que se vós perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens as vossas ofensas, nem o Pai Celestial poderá vos perdoar. Então, além de eu sofrer, porque quem guarda mágoa só sofre, fica ali cultivando aquela raiva, aquele ódio, fica só cultivando isso, faz mal para a pessoa e pior ainda, perde a graça de ter o perdão de Deus. Se você não perdoa quem te ofendeu, Deus também não pode te perdoar. Olha que coisa terrível. A gente pode perder até a salvação. Então, amado, em primeiro lugar, quero partilhar com você isso. Elimine do teu coração tudo que está fazendo mal, tudo que está impedindo o amor de Deus fluir na tua vida. Salmo 37:8 diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então, amados, eu já vi muita gente dizendo assim: pastor, mas eu não estou sentindo em perdoar. Irmão, perdão não é sentimento. Sentimento é alegria, raiva. Enquanto eu não perdoar, o sentimento que vai vir é raiva. E o erro de muitas pessoas, o engano, é achar que quando ela estiver alegre, aí não tiver mais raiva, aí ela vai perdoar. Isso é um grave engano. Enquanto não perdoar, o sentimento que vai vir no meu coração, reinar no meu coração, é ira, é raiva, é ódio. E então, pastor, quer dizer que então eu posso perdoar mesmo sentindo raiva? Exatamente. Perdão é uma decisão de obedecer a palavra de Deus, uma decisão de liberar a pessoa de culpa. Enquanto eu estou com raiva, eu vou dizer, não, ela vai pagar, ela vai passar pior que eu passei, eu vou me vingar. Então você tá querendo que ela te pague de alguma forma, você está querendo se vingar de alguma forma. Quando eu perdoo, é uma decisão de liberar aquela pessoa da culpa e deixar na mão de Deus. Pastor, mas ela errou, o problema é dela com Deus. Se ela não se arrepender, ela vai se ver com Deus. Mas o pior é você também ficar cultivando raiva e perder a sua bênção. Então, e também não espere assim, pastor, mas ela que errou comigo, eu que tenho que perdoar? Meu irmão, é você que tem que perdoar. Não fique esperando, se você é uma pessoa espiritual, que você perdoe, você seja o primeiro a dar o passo. Então, para que você mantenha um coração alegre, né, contente, em primeiro lugar, elimine todo o mal. Não fique cultivando isso só vai te trazer doença, enfermidade, tristeza. Segundo ponto, para manter um coração contente, encha o teu coração e a tua mente de informações boas e edificantes. Provérbios 15:3 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, alegra o teu coração com coisas boas. A palavra de Deus diz lá em João 15:3, pela tua palavra somos limpos. Então, encha a tua casa da palavra de Deus. Todos os dias medite num versículo, num salmo, num provérbio. Ouça bons louvores. Encha a tua boca, leia a Bíblia e recite a Bíblia constantemente. Não é? Então, procure realmente encher a tua casa de coisas boas, né? Cuidado com o que você está assistindo, com televisão, que às vezes só está falando de coisas negativas. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor, a nossa força é. Então, encha o teu coração e tua mente de boas informações, leia bons livros, assista bons filmes, ouça louvores, leia a palavra de Deus, cante louvores, amém? O próprio povo mineiro fala, né? Quem canta os males espanta. Imagine quem louva a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Então enche a tua casa de louvores, de adoração ao Senhor. Terceira coisa muito importante, se você quiser ter o seu coração contente, além de eliminar todo o mal, encher a tua mente, a teu coração de coisas boas, de palavra de Deus, de esperança. Terceira coisa importante, se afaste de pessoas negativas, tóxicas, pessimistas, de notícias ruins, só trazem notícias ruins.
Amados, existem pessoas que contaminam o ambiente. Existem pessoas que são tóxicas. Elas só falam mal do pastor, mal da igreja, mal do bispo, mal dos irmãos, mal do governo, mal do país. Ela fala mal de tudo. Nada tá bom para ela. Aquela pessoa ranzinza, turrona. E essas pessoas contaminam. Não é à toa que o salmista, no Salmo 1, verso 1, ele diz assim: bem-aventurado, feliz, olha só, feliz, contente, o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda do escarnecedor. Antes seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então ele diz ali: feliz o homem que não senta na roda do escarnecedor, aquela pessoa que está falando mal de Deus, da palavra de Deus. Escarnecer é o quê? Falar coisas negativas contra alguém, no caso contra Deus. Então, há pessoas que, conselho de ímpio, cuidado, o ímpio não tem nada a acrescentar na sua vida espiritual. Então, amados, já não tem um ditado? Diga-me com quem tu andas, dir-te-ei quem tu és. O próprio Paulo, ele diz lá nas suas cartas, né, as palavras ruins, tóxicas, né, corrompem os bons costumes. Quer dizer, cuidado com as pessoas que você tem andado. Às vezes você tem intimidade com pessoas depressivas, você vai acabar ficando depressivo. Se você andar só com pessoas que reclamam e murmuram, você vai acabar sendo um murmurador. Se você fica andando com pessoas tóxicas, daqui a pouco quando você vê, você está se tornando uma pessoa tóxica, só negativa. Então, querido, se você quer ter um coração contente, ande com pessoas boas, ande com pessoas que podem te acrescentar, pessoas que te colocam para cima, não pessoas que te colocam para baixo. Então, selecione melhor as suas amizades. A gente deve ser cordato com todo mundo, cumprimentar, mas intimidade, tem intimidade com pessoas que vão te levantar, não pessoas que vão te derrubar. Hebreus, quero ler esse texto aqui, Hebreus 12, 14, 15 ainda, a palavra de Deus vai nos dizer, olha só como uma pessoa contaminada, cheia de ódio, de raiva, ela pode contaminar muitos. Diz assim, olha, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, se ao qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então ele fala aqui que não haja raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Está vendo só? Então a ira, a amargura vai contaminando, é como um vírus. Então, cuidado, se afaste de pessoas que te contaminam, que só trazem tristeza, depressão, angústia, que tiram a esperança. Ande com pessoas que te acrescentam. Em quarto lugar, você quer manter nesse tempo um coração alegre, seja grato pelo que você tem e reclame menos, murmure menos. Amados, como você, eu também desejaria tanta coisa que eu gostaria de ter, de adquirir, de conquistar e não tenho ainda. Mas o murmurador, ele reclama de tudo, né? Nada tá bom, ele quer ter o mundo e não consegue, reclama por isso, mas ele esquece que tem tanta coisa boa que Deus fez. Lembra-se, o povo lá no deserto, eles passaram 40 anos no deserto por causa da murmuração. E eles ficavam reclamando que não tinha água, que não tinha pão, não tinha carne, e tudo estava ruim para eles. Mas a Bíblia diz que Deus enviou a água saída da rocha, Deus enviou codornizes que eles comeram e se fartaram de carne, Deus enviou o maná. Mas o que eles esqueceram? Eles esqueceram que eles eram escravos lá no Egito durante 400 anos, eram escravos. E esqueceram das 10 pragas que destronaram os deuses do Egito, esqueceram do Deus que abriu o Mar Vermelho, esqueceram do Deus
que levantava um fogaréu para os aquecer de noite. Esqueceu da nuvem. Você já viu nuvem em deserto? Nuvem não tem evaporação quase, então não tem nuvem no deserto. E aquela nuvem cobria eles, protegendo eles do sol escaldante do deserto. Eles esqueceram de todos os milagres de Deus e ficavam reclamando o tempo todo. Moisés nos trouxe aqui para morrermos aqui no deserto. Melhor seria ficar no Egito. Só que eles só têm um detalhe, eles esqueceram que eram escravos. Então, amado, agradeça mais a Deus pela tua esposa, pelos teus filhos, pelo teu lar, pela tua casa. Pode ser a casa mais bonita, não ser a casa ideal, mas pelo menos você tem uma casa, você não está embaixo da ponte, você tem um prato de comida, você não está passando fome, você tem uma roupa para vestir. Paulo fala, se tem de que comer, o que beber, o que vestir, né? Seja grato. Então, 1 Tessalonicenses 5, 16, 17, 18, ele diz lá, alegrai-vos sempre no Senhor, né? Ele fala dessa alegria constante. Quero ler aqui para você, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 18. Ele diz assim, quero ler para ser fiel ao texto. Evitai que alguém retribua o trem por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sempre, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, e não apagueis o Espírito. Então ele fala, devemos dar graças a Deus por tudo, e não apague o Espírito. Às vezes tanta murmuração acaba até afastando o Espírito Santo de nós. Então, dessa forma, eu entendo que você pode manter o coração alegre nesse tempo, ok? Então, elimine do teu coração todo o mal, encha teu coração de coisas boas, se afaste de pessoas contaminadas e seja mais grato pela vida, amém? Reclame menos pelo que você não tem e agradeça mais pelo que você tem. E assim, queridos, acima de tudo, busque o Deus Todo-Poderoso em oração, em clamor, em jejum, porque Ele é a fonte de todo amor e toda alegria. Gálatas 5:22 diz, o fruto do Espírito é amor e alegria. Então, através do amor de Deus derramado no nosso coração, nós podemos ter alegria. E o desafio não é ser alegre só nas horas boas, nas horas da vitória, nas horas das bênçãos, mas o que Paulo está dizendo aqui, ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Que Deus te abençoe com essa palavra neste sábado, que você tenha um fim de semana abençoado. Vamos orar, quero orar por você, partilhe essa palavra para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra poderosa do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, abençoa nosso fim de semana e nos ajuda nesse tempo de pandemia, de quarentena, a mantermos o coração alegre, Senhor. Aprendemos com o apóstolo Paulo que ele não tinha alegria só nas horas boas, Senhor, mas ele estava preso na cadeia, mas ele tinha alegria, ele estava escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, e ele esbanja alegria, contentamento, Senhor. E nós entendemos, acima de tudo, que esse contentamento não vem das circunstâncias, mas sim do céu, do trono de Deus, do Espírito Santo. Dá-nos esse contentamento, essa alegria, Senhor. Ó Deus, que vem do Senhor. Ó Pai, nos sustenta, nos ajuda a eliminar da nossa vida todo mal, toda contaminação do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, ó Pai, a ser mais gratos. Nos ajuda, Pai, a selecionar o que entra na nossa mente e, acima de tudo, nos afastar de pessoas contaminadas, pessoas tóxicas, Senhor. Ó Deus, queremos que o Senhor é a fonte de alegria e paz. O Senhor já sabia que tudo isso ia acontecer e o Senhor tem o poder de nos sustentar. Por isso, Pai, alegra o nosso coração na Tua presença. Dá-nos um fim de semana abençoado, um dia abençoado. Somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe. Amanhã, nossa escola dominical, 8h30. E à noite, 18h30, nosso culto de louvor e adoração. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar, tua casa, em nome de Jesus.